Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um hormônio que às vezes fica um pouco esquecido, né, na menopausa. A gente tem falado muito de estradiol, a gente tem falado muito de testosterona, né, que é um hormônio que hoje em dia tem sido muito idolatrado, e a gente se esquece de um hormônio extremamente importante, né, na mulher, no climatério, na menopausa, e na mulher também que não está nesse período, né, a mulher na menacme, que é a progesterona. Antigamente, né, até um tempo atrás, preconizava-se que a progesterona ela deveria ser reposta, né, ser feita a sua reposição naquelas mulheres que tinham útero, né, que chegavam na menopausa, precisavam da reposição hormonal e que ainda tinham útero, porque a progesterona ela faria a contraposição, né, faria o contraponto do estímulo endometrial do estradiol, protegendo assim a mulher de uma eventual hiperplasia endometrial, um câncer de endométrio. Mas hoje a gente sabe, depois de vários estudos, né, que têm sido feitos aí com esse hormônio, que a progesterona ela tem outras funções. Então, tem sido deixado de lado um pouco esse pensamento de que a progesterona ela deva ser dada apenas para aquelas mulheres que têm útero, né, na menopausa. Então a gente tem selecionado aí outros perfis de mulheres que se beneficiariam muito com o uso da progesterona. Quando a gente fala de progesterona, a gente tem que deixar bem claro que a gente está falando da progesterona natural, tá? Micronizada. A gente não está falando de progestinas. Até porque a gente sabe que o uso de progestinas, que são derivados de progesterona, né, sintéticos, eles podem, junto com o estradiol, aumentar o risco, né, do câncer de mama na menopausa. Então a gente tenta evitar o máximo possível o uso de derivados sintéticos, né, de progesterona, e a gente tem dado prioridade para a progesterona micronizada natural. A gente sabe que não aumenta o risco de câncer de mama na menopausa e que inclusive tem efeitos aí benéficos em outros aspectos. Então, quais seriam as mulheres que a gente queriam se beneficiar muito do uso de progesterona, mesmo sem ter útero, né? A gente está saindo aí daquela função apenas de proteção uterina. Então, em primeiro lugar, aquelas mulheres que têm distúrbios de sono, né? É muito comum as mulheres entrarem na menopausa com uma piora muito grande da qualidade do sono. A gente escuta isso muito em consultório. Então, a progesterona, por ela ter efeitos moduladores do receptor, né, do GABA, que é um hormônio calmante, né, e ela tem efeitos moduladores extremamente importantes no sistema parasimpático, ela levaria aí a benefícios importantes na qualidade do sono. Ela teria efeitos aí GABAérgicos e sedativos que beneficiariam muito as mulheres que têm distúrbios de sono ou piora do sono na menopausa. Esse efeito GABAérgico, né, esse efeito modulador do sistema parasimpático, ele também é muito visto, ele também é muito aplicável naquelas mulheres que sofrem de tensão pré-menstrual, saindo um pouquinho aí da menopausa. Então, mulheres que têm que têm distúrbios de sono na TPM, ficam muito irritadas, podem se beneficiar aí da reposição de progesterona também, tá? Outra coisa muito interessante que a gente vê bastante é o uso da progesterona naquelas pacientes que têm o que a gente chama de predominância estrogênica. Eu falei num outro vídeo a respeito da celulite, né, na menopausa. Então, aquelas mulheres que elas entram na menopausa com níveis muito baixos de progesterona com relação ao estradiol e que se queixam muito de aumento de celulite, né, aumento daquela retenção, aquela inflamação, elas irão se beneficiar muito dessa reposição, dessa suplementação com a progesterona natural. Porque quando você equilibra, né, a relação estradiol-progesterona, né, quando você reduz essa predominância estrogênica, você melhora aspectos de inflamação, você melhora a microcirculação e você melhora também esse efeito aí tão estético, tão ruim aí para a mulher na menopausa,
que é a celulite. Então vale muito a pena, né, você fazer a reposição nessas mulheres que têm esse tipo de queixa, tá? E abrindo aqui um parênteses, né? A gente não está falando especificamente disso, mas hoje em dia a gente tem estudado muito a importância da progesterona também no sexo masculino. Tá? A gente sabe que por esses efeitos GABAérgicos, esses efeitos sedativos, esses efeitos relacionados ao sistema parasimpático, muitos homens eles vão se beneficiar também da reposição de progesterona. Tá? Então, hoje em dia já é muito incomum, né, algo que a gente não fazia antes, que é dosar a progesterona, principalmente em homens muito depressivos e com muitas queixas de distúrbios do sono. A gente pega muitos homens com progesterona muito baixa e que podem se beneficiar aí da reposição de progesterona. Inclusive existem alguns trabalhos, né, mostrando os benefícios da reposição de progesterona em pacientes que estão deixando de fumar. Né, homens e mulheres, por conta desses efeitos sedativos e GABAérgicos da progesterona. Então eu tenho para mim que no futuro a gente vai acabar descobrindo muitas outras coisas importantes, aí, muitos benefícios aí muito interessantes da progesterona e que realmente foram subestimados durante muito tempo. Né? E a progesterona vai deixar de ser apenas um hormônio que faz um contraponto do estradiol na menopausa. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, tenha agregado e até o próximo.